Luiz, Vinícius, Rick, Ludmila, Alex, muito obrigado. Muito obrigado. Lá no início da live, o Vinícius tinha falado daquele ponto sobre Em Defesa da Sociedade, do último capítulo, em que, para falar sobre a biopolítica e sobre racismo de Estado, e para dizer como isso não é, tipo, do capitalismo ou do comunismo, o Foucault coloca justamente a União Soviética como um exemplo. Nesse momento tem aquela citação clássica, né, são em dois momentos que eu lembro de ouvir essa citação clássica, que é: você acha que é muito diferente na União Soviética? Que ele termina a fala desse jeito, né? Em Defesa da Sociedade, e tem uma entrevista em que literalmente ele fala assim. O ponto do Foucault é falar sobre biopolítica, né? Esse é a grande coisa. E o lance do racismo de Estado é que me falha um pouco a memória, a minúcia do argumento. Mas se eu não estou enganado, a minúcia do argumento do racismo de Estado passa pela ideia dos expurgos, pela ideia das expulsões, passa justamente pela ideia do último proletário, tá ligado? Algo que eu colocaria com essas palavras. Olha, o que é inegável é que o discurso biopolítico de organização, construção de um Estado-nação, construção de um sujeito mais apto e melhor e bem desenvolvido para o Estado-nação, isso é algo que se fazia presente Cara, isso quase no mundo inteiro, assim, sabe? Eram ideias que estavam pipocando mesmo, assim. Usava-se muito a palavra saúde, salubridade, e metáforas referentes à doença, à degenerescência, tanto no Ocidente quanto ali no leste europeu, na União Soviética. Era um vocabulário que veio do positivismo científico e que, de alguma forma, foi trabalhado de maneiras diferentes, obviamente. A gente sabe que teve estados que se criou a ideia do sujeito ariano como sujeito saudável para se viver em sociedade. A União Soviética conformou de forma diferente para falar da saúde do proletário que está ali vivendo. Mas é um tipo de vocabulário, gente, que quando você vai, sobretudo para o início do século XX, você não escapa dele em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você não escapa dele na sociologia, na antropologia, na criminologia, na psiquiatria. É impressionante como esse vocabulário da saúde, da degenerescência, da higiene, ele estava assim correndo solto. Então, talvez seja nesse sentido, porque eu não vou lembrar agora exatamente o contexto. Eu até estou tentando caçar aqui, mas já até desisti porque eu não vou conseguir caçar exatamente. Mas era um discurso muito difundido, tudo que é canto, inclusive aqui no Brasil. Vale aquele contexto também, contexto de produção intelectual de um Foucault que, para falar sobre genealogia, para fazer arqueologia, em nenhum momento se filiou ou se pretendeu ser filiado ao marxismo ou às visões marxistas, e em alguns momentos, de certa maneira, de graça, ele bate no marxismo, né? Ele se coloca ali como aquele que contrapõe quase que de graça, quase que para marcar posição mais do que para ter uma análise eficiente sobre uma questão. Exato, você nunca vai ver o Foucault falar nos termos marxistas que, de alguma forma, alguns termos, e, gente, assim, eu me considero em diversas formas marxista, mas o fato é que o vocabulário marxista, ele tem alguns elementos, gente, do positivismo. Isso é fato. Você ouve, às vezes, um marxista falando assim,
ele fala, nós temos aqui o maoísmo etapa superior do leninismo, o leninismo etapa superior do... Quer dizer, esse vocabulário de etapa superior de alguma coisa, assim, sabe? De progresso de uma ideia para marcha rumo rumo à perfeição, assim, é um vocabulário que se enquadra dentro de uma fórmula positivista. Isso você não vai ver efetivamente no Foucault. Acho que isso, no final das contas, é o que mais distingue, talvez, né, na minha opinião, o Foucault do marxismo. Mas muito bom esse comentário, Vinícius. Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta para você um pouco abusada. Talvez indecente. Se eu pegar o pedaço do livro que o Foucault fala do marxismo, só para a gente dar os pingos nos is, falar do Estado socialista, aliás, só para a gente botar os pingos nos is, toparia? Toparia, cara. Acho que seria bem legal, cara. Seria bem legal, na verdade. Eu tô com o Defesa da Sociedade aberto, é na aula de 17 de março de 76. Eu vou pegar o pedaço que ele já chega falando disso, então não vai ter muito contexto, né, do que estava sendo dito antes. O que estava sendo dito antes era uma crítica ao Estado nazista, sendo referenciado como um exemplo perfeito de biopolítica na união de uma visão biopolítica e disciplinar, né, dessa gestão da população e ao mesmo tempo de relações disciplinares. Num dado momento, ele vai se colocar frente a essa questão do Estado socialista e ele vai chegar justamente no entendimento sobre os estados socialistas concretos e sobre o projeto socialista. É esse momento que eu estou tentando buscar aqui para a gente poder falar. O que mais me parece interessante, achei, caramba! Deixa eu compartilhar a tela. Uma guia, Michel Foucault, em defesa da sociedade. Estão vendo? Você vê, Guilherme? Vê, né? Se der para dar um zoomzinho um pouco maior na parte que você vai ler. Aí. Agora deu. Agora tá bonito. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Vamos um pouquinho mais para cima. Eu falei que não ia ter contexto, gente, mas é impossível ler uma parada sem ler o que está antes. O que eu quero ler é daqui para frente, ó, mas eu vou ler só o parágrafo anterior para a gente não ficar nas nuvens. Ó. Falar disso de qualquer jeito é fazer uma afirmação que não admite réplica. Não importa sobre o que ele estava falando, senão a gente vai ter que ficar voltando para sempre. Demonstrá-lo para vocês implicaria, o que eu quis fazer, uma outra bateria de aulas no fim. Em todo caso, eu gostaria simplesmente de dizer isso. De um modo geral, parece-me, e aí é um pouco uma conversa informal, que o socialismo, na medida em que não apresenta, em primeira instância, os problemas econômicos ou jurídicos do tipo de propriedade ou do modo de produção, na medida em que, em consequência, o problema da mecânica do poder, dos mecanismos do poder, não é apresentado e analisado por ele, o socialismo, pois, não pode deixar de reativar, de reinvestir esses mesmos mecanismos de poder que vimos constituírem-se através do Estado capitalista ou do Estado industrial. Em todo caso, uma coisa é certa, é que o tema do biopoder, desenvolvido no fim do século XVIII e durante todo o século XIX, não só não foi criticado pelo socialismo, mas também, de fato, foi retomado por ele, desenvolvido, reimplantado, modificado em certos pontos, mas de modo algum reexaminado em suas bases e em seus modos de funcionamento. A ideia, em suma, de que a sociedade ou o Estado, ou o que deve substituir o Estado, tem essencialmente a função de incumbir-se da vida, de organizá-la, de multiplicá-la, de compensar suas eventualidades, de percorrer e delimitar suas chances e possibilidades biológicas, parece-me que isso foi retomado tal qual pelo socialismo,
que é o que o Guilherme acabou, que é o Guilherme acabou de descrever, o que a gente acabou de falar. E aqui ele continua. Com as consequências que isso tem, uma vez que nos encontramos no Estado socialista que deve exercer o direito de matar ou o direito de eliminar, ou o direito de desqualificar. E é assim que, inevitavelmente, vocês vão encontrar o racismo. Não o racismo propriamente étnico, mas o racismo do tipo evolucionista, o racismo biológico funcionando plenamente nos estados socialistas, tipo União Soviética. Foucault usa a palavra tipo, ele é paulista da gema, né? A propósito dos doentes mentais, dos criminosos, dos adversários políticos, isso é tudo quanto ao Estado, que é o lance do último proletário, né? Que é o lance de encontrar o último proletário. O que me parece interessante também, continua Foucault, e que faz tempo me é problemático, é que, mais uma vez, não é simplesmente no plano do Estado socialista que se encontra esse mesmo funcionamento de racismo, mas também nas diferentes formas de análise ou de projeto socialista ao longo de todo o século XIX. E parece-me em torno do seguinte: cada vez que um socialismo insistiu, no fundo, sobretudo, na transformação das condições econômicas como princípio de transformação e de passagem do Estado capitalista para o Estado socialista, em outras palavras, cada vez que ele buscou o princípio da transformação no plano dos processos econômicos, ele não necessitou, pelo menos imediatamente, de racismo. Em compensação, em todos os momentos em que o socialismo foi obrigado a insistir no problema da luta contra o inimigo, da eliminação do adversário no próprio interior da sociedade capitalista, quando se tratou, por conseguinte, de pensar o enfrentamento físico com o adversário de classe na sociedade capitalista, o racismo ressurgiu, porque foi a única maneira para um pensamento socialista que, apesar de tudo, era muito ligado aos temas do biopoder, de pensar a razão de matar o adversário. Isso é super relevante, gente. Porque isso aqui traduz o fato de que biopoder não tem a ver com bom e mal, mas tem a ver com funcionamento, e traduz também a saída estratégica socialista para conseguir atuar na morte de maneira propositiva. Isso na minha opinião, é relevantíssimo. Quando se trata simplesmente de eliminá-lo economicamente, de fazê-lo perder seus privilégios, não se necessita de racismo. Mas quando se trata de pensar que se vai ficar frente a frente com ele e que vai ser preciso brigar fisicamente com ele, arriscar a própria vida e procurar matá-lo, foi preciso racismo. Em consequência, cada vez que vocês veem esses socialismos, formas de socialismos, momentos de socialismo que acentuam esse problema da luta, vocês veem o racismo. É assim que as formas de socialismo mais racistas foram, claro, o blanquismo, a comuna e foi a anarquia, muito mais do que a social-democracia, muito mais do que a Segunda Internacional e muito mais do que o próprio marxismo. O racismo socialista só foi liquidado na Europa no fim do século XIX, de uma parte pela dominação de uma social-democracia e temos mesmo de dizer de um reformismo ligado a essa social-democracia. E da outra por certo número de processos, como o caso Dreyfus na França. Mas antes do caso Dreyfus, todos os socialistas, enfim, os socialistas em sua extrema maioria, eram fundamentalmente racistas. E isso daqui é uma afirmação muito de boteco, né? Mas é claro que é uma aula pública em que o cara está meio que elaborando na hora aquilo que ele diz, né? E eu creio que eram racistas na medida em que, e terminei neste ponto, não reavaliaram ou admitiram, se vocês preferirem, como sendo óbvio, esses mecanismos de biopoder que o desenvolvimento da sociedade e do Estado, desde o século XVIII, havia introduzido.
Como se pode fazer um biopoder funcionar e ao mesmo tempo exercer os direitos da guerra, os direitos do assassínio e da função da morte, se não passando pelo racismo? Percebem que esse é o ponto? Era esse o problema e eu acho que continua a ser esse o problema. Que bela passagem, hein, cara? Nossa, falar, a live já valeu a pena só por essa leitura, cara. Uma belíssima passagem. Bom, a diferença crucial do Foucault para o marxismo é em Foucault o poder enquanto multiplicidade, em Marx ele é o único, Foucault mesmo fala isso em Microfísica do Poder. Acho que os focos, né, o foco de onde observar relevantemente as relações de poder, né, talvez no Marx passe mais pela questão de classe necessariamente, e no Foucault isso se dissolva em diversas outras formas de relações. A Ludmilla também gostou, Guilherme. É um trecho muito bom mesmo, cara. E sabe que, assim, dos socialistas utópicos do século XIX, muitos deles tinham uma ideia mesmo de construção de uma raça superior, assim. Isso não está tanto em Marx, né? Até porque o Foucault nem menciona o Marx aí, mas no socialismo utópico você vê ali esboçada uma ideia de uma raça mesmo superior, menos degenerada, e queria criar um tipo de convívio harmônico e igualitário, né, na sociedade, né? Então, isso era tão forte no século XIX, no início do século XX, que seria difícil até de imaginar que que a construção do socialismo iria simplesmente escapar desse discurso, porque esse era o discurso do progresso. Quer dizer, para você afirmar o progresso, você precisava afirmar quais eram os sujeitos do progresso, quais eram os sujeitos que iriam conduzir a pátria ao progresso, né? E dentro desse bojo foi se criando várias ideias de sujeito racistas, não tão somente no sentido de um racismo de uma raça antagonizando a outra, mas também racismo no sentido de construir uma raça que por si só seja melhor para guiar aquele Estado-nação para o progresso. Fazer as suas, né?